Seja muito bem-vindo à liturgia diária de hoje. Aqui você acompanha o Evangelho do dia, a Palavra de Deus e uma reflexão para fortalecer a sua fé. Ouvir a liturgia diariamente é uma forma poderosa de se aproximar de Deus e encontrar direção para a sua vida. Fique até o final deste vídeo e receba essa mensagem com fé. E já escreva nos comentários: Senhor, fala comigo hoje. Vamos juntos meditar na palavra. 15º domingo do tempo comum. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca, não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi, ao enviá-la. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e a plainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria, e os campos, de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção, e assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos.
Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a semente viva do amor de Deus Pai brotem nos vossos corações neste dia. O Evangelho de hoje nos leva para a beira da praia, onde Jesus entra num barco para ensinar a multidão. E ele nos conta a famosa parábola do semeador. Se nós olharmos com atenção, perceberemos logo de início algo maravilhoso. O semeador não economiza sementes. Ele não escolhe jogar apenas no terreno certinho, arado e adubado. Ele lança a semente à beira do caminho, nas pedras, nos espinhos e na terra boa. Minha irmã, meu irmão, esse semeador é Deus, e a semente é a sua palavra, a sua graça. Deus não olha para a sua vida hoje e diz: o coração dele está muito duro, não vou desperdiçar meu amor ali. Pelo contrário, ele derrama a graça dele em abundância sobre você, independentemente de como você chegou aqui hoje. O amor de Deus é insistente, não faz cálculos e não desiste de nós. Mas a grande lição desta parábola não está na semente, pois a semente é perfeita. O ponto central é a pergunta que o Senhor nos faz hoje: como está o terreno do seu coração? Às vezes, meu irmão, nós somos o terreno pedregoso. Nós vamos à missa, rezamos, nos emocionamos e choramos, mas a nossa fé é de momento. Quando chega a primeira tempestade na família, quando vem o diagnóstico difícil ou a crise financeira, a nossa fé seca e nós desistimos de Deus. Sabe por quê? Porque não deixamos a palavra criar raiz profunda na nossa intimidade. Outras vezes,
Minha irmã, o nosso coração é a terra cheia de espinhos. E o próprio Jesus explica o que são esses espinhos. São as preocupações excessivas da vida e a ilusão das riquezas. Como nós andamos sufocados. É a ansiedade pelo dia de amanhã, o estresse do trabalho, a vontade de ter sempre mais, a pressa que não nos deixa ter tempo para os nossos filhos, para nossa família e para Deus. Esses espinhos vão apertando a nossa alma até não sobrar espaço para a paz. Mas o convite de Jesus é para que sejamos a terra boa. E preste muita atenção, meu irmão, terra boa não significa terra perfeita. Para dar fruto, a terra boa precisa ser revirada, precisa aceitar que o agricultor tire as pragas, precisa ser adubada. Ser terra boa é ter a humildade de dizer: Senhor, escava o meu coração. Arranca os espinhos da minha ansiedade e as pedras do meu orgulho. Que nesta semana você não deixe o cansaço do mundo sufocar a voz de Deus na sua vida. Deixe a semente cair. Acolha, compreenda e permita que o amor do semeador transforme as suas atitudes. Você verá que a sua vida, a sua família e a sua paz renderão frutos a 100 por 1. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilha para alguém que precisa ouvir essas palavras hoje e vamos juntos anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe seu dia.